A Fórmula 1 celebra este ano o seu 75º aniversário e os semáforos vão se apagar já no próximo sábado, dia 2 de março, no Bahrein, na mesma pista onde na semana passada tiveram lugar os treinos de pré-temporada, tal como aconteceu de resto em 2023. Mais uma temporada que se inicia e pela primeira vez naquele que será o calendário mais preenchido de sempre, existem 24 páginas em branco de uma história pronta a ser escrita por 20 protagonistas, exatamente os mesmos de 2023. Será que a Red Bull e Max Verstappen terão uma temporada tão dominante como o ano passado? Estarão a Ferrari, a Mercedes, a McLaren ou, quem sabe, a Aston Martin à altura de ganhar corridas? E de que forma é que a grande dança de cadeiras de 2025 poderá afetar esta temporada? Como é tradição, tenho a companhia do João Carlos Costa, o comentador de Fórmula 1 da Sport TV, para juntos fazermos antevisão daquilo que será a temporada de 2024 da categoria rainha do desporto automóvel. João, uma vez mais, muito obrigado por te juntares a nós. Obrigado, e acho que é impossível não começarmos esta conversa sem falar da bomba que caiu no paddock no dia 1 de fevereiro, com Lewis Hamilton a ser anunciado como piloto da Ferrari a partir de 2025, tendo assinado até um contrato de várias temporadas. Esperavas esta notícia em algum momento ou porque é que achas que foi tão divulgada tão prematuramente? Várias razões estarão por detrás dessa notícia. Primeiro, a vontade do Hamilton de marcar de imediata posição, a vontade da Ferrari de assumir o Hamilton já com alguma antecipação. Acho que havia um sonho do Hamilton um dia ser piloto da Ferrari, não só por parte do piloto britânico, como por parte da Ferrari, como até por parte dos fãs da Fórmula 1 e, sobretudo, dos tifosi. Acho que é uma conjugação de vários fatores que levam a que isto aconteça. Acho que o capítulo financeiro, não tenho dúvida absolutamente nenhuma, também teve influência. Não sabemos os valores, há muita especulação relativamente aos valores e até à forma como se chegará a esses valores ao longo deste contrato. Mas acho que, no fundo, o Hamilton passou muito tempo a dizer que faltava uma assinatura num quadro ideal. Talvez seja a ida para a Ferrari e talvez a possibilidade de dar à Ferrari um título mundial que não ganha desde o Michael Schumacher e depois do Kimi Raikkonen, mas foi um ano um bocadinho diferente do que é habitual e por isso mesmo acabou por ser o Kimi a levar vantagem. Acho que é uma boa decisão do Lewis Hamilton, é um desafio de final de carreira, vamos ver quando é que o final da carreira acontece. Achas que mais do que à procura do 8º título mundial, o Lewis Hamilton vai à procura da eternidade na Fórmula 1? Acho que é um pouco de tudo. A eternidade na Fórmula 1 por ser piloto da Ferrari, ser campeão possivelmente na Ferrari e com isso conquistar o 8º título mundial. A parte financeira, como eu disse, de certeza absoluta que teve muita influência e se calhar porque ao ver o carro deste ano, apesar de muito diferente, não gostou. Não era aquilo que ele desejava e por isso foi avisando de imediato que em 2025, onde se mantém este regulamento, não quer estar na Mercedes. E que impacto é que achas que estas decisões, ou esta decisão, para já apenas é conhecida do Hamilton, que impacto é que achas que esta decisão poderá ter durante a própria temporada de 2024? Achas que isto, em 2025 sabemos que vão ficar muitos lugares livres, achas que isto são as equipas já a pensar na temporada de 2026, onde vem essa grande mudança de regulamentos tão pedida? Acho que são os pilotos mais até a pensar nessa mudança para 2026 e estão a colocar-se nos sítios que acham que podem ser mais competitivos para 2026. O exemplo do Carlos Sainz sai da Ferrari, se calhar não estava à espera de sair tão cedo da Ferrari, mas o contrato de 2025 para o Carlos Sainz é sobretudo o contrato de 2026 e se calhar até pode passar por um ano sabático para o piloto espanhol. Temos o caso até do Oscar Piastri, que tem um contrato com a McLaren, mas o contrato nós não temos a certeza absoluta, mas à partida termina ou no final de 2024 ou no final de 2025, o que quer dizer que poderá ser um piloto apetecível para o ano 2026. Acho que o ano 2024 vai viver muito daquilo que pode ser 2025 e mais ainda 2026. Vamos falar muito do futuro e talvez se calhar menos do presente. Só para terminar este capítulo, falaste de Carlos Sainz, que não esperava talvez sair da Ferrari tão cedo. Onde é que acreditas que Carlos Sainz vai parar? E se achas que, ou seja, como falámos na temporada de 2025, vão haver muitos lugares livres, o contrato de Sérgio Pérez termina, por exemplo, a RB, Visa, Cash, App
que a antiga Toro Rosso, chamemos-lhe assim, vai ter os 2 lugares livres, a própria Alpine também vai ter os 2 lugares livres. Acreditas que alguma destas marcas poderá ser a nova casa de Carlos Sainz, ou acreditas, tu que acompanhas também com muita frequência e com muita atenção a Fórmula 2, acreditas que pode vir aí também algum nome de um rookie na próxima temporada? Eu acho que o Andrea Kimi Antonelli vai ser, digamos que o piloto onde toda a gente vai estar a olhar na Fórmula 2. O jovem italiano é, de facto, excelente. Aquilo que fez até agora é excelente. Vai para um ano de estreia na Fórmula 2 na melhor equipa, na Prema. Apesar do carro ser novo, a verdade é que não é. É o mesmo chassi do ano passado, mas reconfigurado. Portanto, a Prema tem toda a capacidade de dar o título ao Kimi Antonelli. Vamos ver se será ele a opção da Mercedes. O Carlos Sainz pode ser uma opção tanto para a Mercedes como para a Red Bull, mas eu vejo os olhos do Carlos Sainz mais postos no projeto Audi. Resta saber o que é que vale o projeto Audi. E esta temporada de 2024 da Stake poderá ser o pronúncio daquilo que pode vir a ser o projeto Audi. Se este carro conseguir evoluir, se voltar às posições, por exemplo, onde a Alfa Romeo esteve no ano de 2022, já é um bom presságio daquilo que poderá ser o projeto Audi, com maior capacidade financeira, com maior capacidade técnica, com uma estrutura que será totalmente diferente, ainda que no mesmo sítio e com algumas das mesmas pessoas da atual Sauber, agora Stake. Uma ajuda também, um projeto Audi com a ajuda do pai Sainz também, ou achas que não terá Acho que qualquer pode ter impacto? alguma influência, acho que pode ter alguma influência e poderá ser decisiva. A minha dúvida é se para o Carlos Sainz o projeto Audi é a começar em 2025 ou em 2026. Ou seja, se ele fará um ano sabático ou tentará fazer um ano numa outra equipa. Eu, por exemplo, se fosse responsável da Mercedes ou da Red Bull, olharia com muito bons olhos para o Carlos Sainz ir para uma destas equipas em 2025. Mas não lhe daria apenas e só um contrato de 2025, dar-lhe um contrato de mais de um ano para que não houvesse dúvidas que ele iria trabalhar para a equipa e não apenas aprender algo para depois passar para a Audi de 2026. Fechado aqui este capítulo de previsão futuro, voltemos agora às previsões de 2024. Várias equipas trouxeram muitas novidades aerodinâmicas para o Bahrein, nomeadamente o conceito de Zero Pod aqui da Red Bull, exatamente, um conceito que não é bem. Ligeiramente inspirado naquilo que foi o conceito da Mercedes, como sabemos que não resultou. A própria Mercedes, se calhar, inspirou-se um bocadinho mais no carro da Red Bull. Muitas equipas tentaram copiar o RB19, mas o RB20 mudou totalmente o seu conceito. Vimos também, por exemplo, a Ferrari introduzir algumas soluções aerodinâmicas trabalhadas ali pela zona do halo, também algo inédito. Quem é que tu achas que parte em vantagem para esta temporada? Vamos ver, esta temporada de Fórmula 1, eu já lhe chamei a versão B da temporada de 2023. Porque, de facto, é até inusitado que não haja troca de pilotos. Todos os pilotos que acabaram a temporada do ano passado vão começar na mesma equipa em 2024. Nunca tinha acontecido na história da Fórmula 1. Não há novidades técnicas em termos de regulamento, o que também não é muito comum. Não há absolutamente nenhuma novidade impactante. Os pneus são exatamente os mesmos, portanto, temos uma versão B da temporada de 2024. Agora resta saber se a evolução, como acontece nos carros, a versão B da temporada de 2023 será melhor do que a versão original. Então partilhas da opinião do Fernando Alonso, que durante os testes de pré-temporada dizia que, bem, nós estamos aqui no Bahrein, mas já 19 de nós já sabemos que não vão ser campeões do mundo em 2024. Não queria partilhar, mas partilho. Porque, de facto, aquilo que o Verstappen fez, e mais do que a Red Bull, o Verstappen, com o RB20, tal como aconteceu o ano passado. O RB19 foi um carro extraordinário, mas era um carro mais extraordinário guiado pelo Max Verstappen. A combinação entre os dois e com a estrutura da equipa acabou por dar um título mundial com 21 vitórias no total, 19 vitórias para o Verstappen, com uma série de recordes a serem batidos, com o maior número de pontos de equipas, maior número de pontos no campeonato de pilotos, a maior diferença pontual, os 10 grandes prémios ganhos de forma consecutiva, 0 abandonos, ele terminou todas as voltas de todos os grandes prémios. Portanto, foi um conjunto que deu aquele título único, podemos dizer, ao Max Verstappen. E acho que este ano poderá acontecer algo parecido. Porque, de facto, não só pelas razões que eu já referi, mas tivemos nos testes outra vez um pouco do mesmo. Ou seja,
Olhando para os resultados dos testes, fosse na performance de uma volta só, fosse na performance da simulação, e estes foram os testes, no entanto, diferentes. Não houve, estes carros em termos de fiabilidade são incríveis. Fizeram-se 3 dias de testes e houve 0 problemas mecânicos ou quase. Não houve uma bandeira vermelha motivada por um problema mecânico. Sim, tivemos aquela situação apenas as com duas o Charles situações Leclerc. com as grelhas de escoamento a saltarem. Portanto, não houve bandeiras vermelhas com problemas mecânicos. Houve alguns problemas mecânicos, verdade, mas estes carros estão num estágio de fiabilidade fora do comum. Eu ia-te colocar uma questão precisamente relacionada com isso. Algo que eu reparei durante os testes de pré-temporada foi a agressividade com que os carros atacaram os corretores. Pareceu-me, pelo menos a mim, que não havia pilotos aqui preocupados em poupar os carros, a ser gentis no acelerador, ou seja, tiravam mesmo os carros quase até ali a roçar os limites de pista, algo que não é muito comum nos testes de pré-temporada. Achas que a fiabilidade pode ser ainda maior este ano e podemos voltar a ter várias corridas, como aconteceu na temporada 2023, como Miami e Barcelona, onde todos os pilotos começaram as provas terminaram? Acho que pode acontecer até muitas vezes mais do que aconteceu no passado. Essa é uma das razões porque a Fórmula 1 mudou também. A capacidade das equipas gerirem a fiabilidade dos carros com a ajuda de tudo o que são simulações é cada vez maior. Este produto está muito rodado já, apesar de ser um produto que tem apenas, este é o 3º ano deste regulamento técnico, mas o regulamento de motores vem desde 2014, portanto, a unidade motriz está muito rodada, de tal maneira que permitiu às equipas fazer aventuras em termos de arrefecimento dos componentes, colocação de radiadores em sítios que não são inusitados, aliás, que são pouco usados, até na forma, o tamanho dos radiadores cada vez e dos intercoolers cada vez mais pequeno, juntar componentes na unidade motriz que tu pensas como é que é possível, mas isto é uma fonte de calor, porque é que estão aqui a pôr outro componente? Porque, de facto, a mecânica hoje em dia está de tal forma desenvolvida nestes motores híbridos que as equipas já podem brincar, deixem-me usar a expressão, um pouco com isso. Acho que nesse aspecto vamos ter poucos abandonos com problemas mecânicos, mais. Muitas vezes acontece, hoje em dia é muito raro nós termos um motor a explodir, porque as equipas evitam que isso aconteça, sabem pelos parâmetros que estão a ser lidos de forma constante quando é que o motor está prestes a ter um problema mais grave e, portanto, mandam parar o piloto antecipadamente. Nesse aspecto, acho que não vai haver problemas e, inclusive, acredito que seja um campeonato ainda mais fiável do que foi 2023. Em termos de competitividade, parece que a Red Bull, ao apostar num conceito que é inovador em muitas das suas vertentes, mas que no fundo é uma continuidade do RB19. O Adrian Newey teve a capacidade de explorar outras avenidas, mas sem pôr em causa aquilo que é a base daquele carro. E a base é um fundo extraordinário. Foi aí que a Red Bull ganhou este regulamento, ao evitar desde 2022 que o carro fizesse porpoising, que fizesse o golfinhar, digamos, e o saltitar, que os outros demoraram mais tempo a encontrar. E por isso o Adrian Newey e a sua equipa conseguiu ir desenvolvendo esse carro, indo à procura de outras vantagens aerodinâmicas, não só no fundo do carro, que é responsável por cerca de 70% do apoio, mas no apoio superior e no apoio mecânico. E é nesse aspecto que este carro evoluiu relativamente ao RB19, na procura do apoio superior e do apoio mecânico, porque o resto por baixo está resolvido, ou está quase resolvido. O carro não saltita, não tem grandes problemas em passar em cima dos corretores, consegue estar mais baixo. Nós lembramos do regulamento anterior, nós tínhamos carros que andavam ali nos 14, 15 centímetros, até um pouco mais, às vezes, o Red Bull de rake. Estes, para funcionarem, têm de estar entre os 6 centímetros ou mais para baixo. Depois tem a questão regulamentar. Portanto, tens ali uma faixa de 1 centímetro onde os carros têm de funcionar, porque é assim, selando o carro, que se consegue mais apoio. Foi aí que a Red Bull ganhou estes 2 campeonatos anteriores. E isso permitiu ao Adrian Newey explorar novas avenidas em termos aerodinâmicos, mas na parte superior do carro. É mais em cima do que em baixo. Nota-se no conceito do Red Bull que as entradas de ar, nomeadamente, ou seja, a questão dos sidepods, as entradas de ar foram muito reduzidas. Acreditas, recordo-me que a Mercedes... Era a conversa que eu estava a ter há pouco, é essa capacidade de arrefecimento dos motores que as equipas do departamento de motores das 4 marcas que os fazem já conseguiram dar às equipas de chassi e hidrodinâmica essa capacidade. Não precisam ter
tanto arrefecimento e os motores continuam a trabalhar na temperatura ideal. Ou seja, não achas que não é uma jogada arriscada por parte da Red Bull quando tinha praticamente um carro perfeito, bastava fazer algumas evoluções? Não. Acho que é uma evolução na continuidade, só que é uma evolução por uma avenida diferente. Enquanto os outros estão sempre atrás, ou seja, foram à procura do conceito que a Red Bull já tem. Esse é o problema das outras 9 equipas, é que a Red Bull conseguiu logo no primeiro ano um conceito que lhe permitiu depois explorar com mais facilidade outros, sobreviver ao facto de ter tido uma penalização em termos de horas de túnel de vento e de CFD, sem que isso se notasse, porque na base o conceito está lá. Essa está lá e é ganhador. Essa é que é a vantagem da Red Bull. A Red Bull conseguiu logo à procura dos décimos, enquanto os outros tiveram que ir procurar os segundos. E depois, por copiar um fundo não é suficiente. Não é igual, claro. Não é suficiente. É preciso todo um conceito e esse é mais difícil de conjugar. Vamos ver o que é que acontece. Por exemplo, a Mercedes deu um passo diferente, tirou a visão do conceito zero pods, não totalmente também, é interessante. Nós dizemos que a Red Bull foi à procura do conceito zero pod e que a Mercedes foi à procura, muitas aspas, claro. à procura do conceito Red Bull, e não é de todo verdade. Há ali algumas soluções que num caso e no outro ainda são do conceito anterior. É um carro diferente, no entanto, e isso pode ser um problema para a Mercedes. Ainda que a Mercedes tenha revelado em termos de andamento, sobretudo em corrida, em simulação de corrida, resultados muito interessantes nos testes do Bahrein. Fica-me a dúvida, a Red Bull parece estar numa classe à parte, ou se quiserem, o Verstappen parece estar numa classe à parte. Resta saber quando, se 3 segundos por volta, 5 segundos por volta, se 1 segundo por volta. Não é? Vamos esperar que não seja, nada disto seja verdade. E depois há um grupo, e também, digamos que esta é a continuidade da temporada de 2023, também é a versão B dessa temporada, em que temos Ferrari, Mercedes, Aston Martin e McLaren, que são as líderes do segundo pelotão. Portanto, ninguém das outras equipas, das outras 5 equipas, parece capaz de entrar nessa batalha. Pontualmente poderá acontecer, como aconteceu o ano passado com a Alpine, que fez 2 pódios. Pontualmente pode acontecer, mas para já não parece que isso venha a acontecer. E é nesse grupo de 4 equipas que está, digamos, que talvez o maior interesse. Porque nós olhamos para o Ferrari e parece que foi o carro que menos evoluiu. Parece que a Ferrari foi daquelas equipas desse grupo de 4, aquela que fez uma aposta mais na continuidade. É verdade e não é. Porque a Ferrari preocupou-se em resolver um problema que era o desgaste dos pneus. Exatamente. E esse problema é resolvido criando um chassi onde as coisas estão mais na traseira. Ou seja, o que é que a Ferrari fez? Empurrou 5 centímetros tudo para trás. A unidade motriz, a caixa de velocidades, a suspensão, toda ela funciona mais atrás. E isso, para já, nos testes do Bahrein, revelou-se ser ganhador. O carro não desgasta os pneus como desgastava anteriormente, mas atenção, mesmo assim, continuou a desgastar mais os pneus do que o Mercedes e que o McLaren e, sobretudo, que o Aston Martin. Portanto, há ainda um trabalho de fine-tuning, de afinação de pormenor que a Ferrari tem de fazer. Tirando isso, o carro continua a ser muito rápido numa volta. Os melhores tempos de Sainz e de Leclerc mostram isso, ainda que fossem com C4s, e a Red Bull nunca usou C4s, a Mercedes não usou C4s também. O Sérgio Pérez fez este ano uma volta a cerca de 6 décimos segundo, salvo erro, com os pneus C3. E a diferença é essa. Será sempre uma incógnita, nunca sabemos o nível de combustível, etc., nem a potência disponibilizada ao motor, mas... Essas são outras questões. Eu acho que, por exemplo, a Red Bull, com os Red Bull Powertrain, onde andou sempre com uma potência relativamente baixa, com exceção de uma ou duas situações. Mas mesmo assim, os valores de GPS mostram que, de facto, o carro é mais rápido em algumas curvas. A Red Bull tinha um problema para resolver, que era as curvas lentas, e resolveu. Portanto, lá está. O que é que o Adrian Newey foi à procura? Foi à procura de apoio nas curvas lentas, em termos aerodinâmicos e mecânicos. Porque nas curvas lentas o apoio mecânico é mais importante que o apoio aerodinâmico. E, portanto, foi isso que o Adrian Newey quis resolver e, pelos vistos, conseguiu. Depois, no segundo pelotão, eu diria que nesta altura, em qualificação a Ferrari está à frente, em corrida, a última simulação do Fernando Alonso na sexta-feira foi extraordinária. E o AMR 24 não me tinha chamado a atenção nos 2 primeiros dias, chamou-me nessa simulação. Poderíamos ter um carro que é uma evolução do ano passado, mas é uma evolução com alguns detalhes e, sobretudo, parece-me um carro que vai de encontro àquilo que a equipa desejava, que era ter um carro que na base fosse bom, talvez não seja tão bom na base como a AMR 23,
que foi o segundo melhor carro no início do campeonato, mas depois a equipa não o soube fazer evoluir. E, inclusive, no final da temporada teve de voltar a soluções que vinham do início do ano. Este ano o que a Aston Martin quer é que a evolução do carro seja uma constante e que possa acompanhar a evolução natural de todos os outros carros daquele grupo. Nesse grupo, a Mercedes parte atrás porque é um conceito novo e, portanto, tem um passo atrás, mas o carro mostrou-se são de guiar. Os pilotos foram fazendo evoluir o carro, tanto o Russell como o Hamilton, e gostaram mais do carro no final dos treinos do que gostaram no início dos treinos. É um bom sinal, é um bom sinal. A McLaren, daqueles 4, para mim é a grande incógnita. Fiquei com a ideia que nos primeiros dias nem o Lando Norris nem o Oscar Piastri tinham gostado muito do carro e que no final dos testes não estão a gostar tanto do carro. Ou seja, eles esperavam... Um déjà vu de 2023? Não a esse nível. O carro está na competitividade, no espectro de competitividade do final do ano passado. Ou seja, está na batalha pelo segundo pelotão, atrás da Red Bull. Mas se calhar nesta altura não é o segundo carro, ou o primeiro desse pelotão, como foi muitas vezes no final da temporada passada. Se calhar o passo da McLaren foi menor do que o passo da Ferrari, que o passo da Aston Martin e que o passo da Mercedes. E é esse passo que a McLaren tem de dar e se calhar vai dar já para o Grande Prémio do Bahrein. E no final do pelotão, entre Haas, Williams e Steika, Sauber, quem é que... Estás a pôr a Visa Cash App ali como a charneira. Sim, eu acredito que poderá ser ali a equipa que estará, tanto a Visa Cash App como a Alpine, acredito que estarão ali longe dos lugares do fundo, mas também não suficientemente perto para se conseguirem intrometer na luta do pódio, pelo menos numa fase inicial, concordas? Eu não concordo com a Alpine. A Alpine, na minha opinião, era a equipa com o carro mais lento nos testes. O carro é pesado, não é aerodinamicamente eficiente. Os pilotos nitidamente tiveram de fazer um esforço muito grande para dizer algo de bem sobre o carro. Okay. Penso que a Alpine está num passo atrás e é preocupante para a Alpine enquanto equipa. Se me perguntares nesta altura se há alguma equipa com hipótese de ser vendida, há duas, a Haas e a Alpine. Acreditas que serão Estão a sair muitos técnicos. Portanto, isso quer dizer que o ambiente na estrutura não é bom. Se calhar que há avisos, tipo, se não formos competitivos este ano, o grupo Renault-Nissan deixa de fazer um esforço, passará apenas e só ao construtor de motores, como foi durante muitos anos, e nós vamos vender a estrutura de chassis a alguém, a Andretti, que será sempre uma candidata, obviamente. Portanto, acho que a Alpine, nesta altura, está um passo atrás. A Haas pareceu, mas a Haas resolveu um problema. A Haas não desgastava os pneus como desgastava no ano passado. Ou seja, beneficiou, lá está, da suspensão, da nova suspensão traseira, da nova caixa de velocidades, até da colocação da unidade motriz da Ferrari para resolver um problema que, no caso da Haas, era ainda maior do que no caso da Ferrari. E a última simulação dos Haas foi muito boa em termos de desgaste de pneus. Inclusivamente, há no stint do meio digamos que uma performance positiva, ou seja, as voltas são melhores do que aquilo que é o desgaste normal de uma volta em termos de pneu relativamente à perda também de peso. Portanto, a Haas não irá ganhar corridas, não irá fazer pódios, mas... Nico Hülkenberg, de resto, o ano passado já tinha feito excelentes qualificações. E acho que a Haas poderá repetir algumas vezes isso, e poderá não estar com tantos problemas a nível do desgaste de pneus como teve na temporada anterior. A VCARB, Visa Cash App F1RB, nome. Mas vamos habituar-nos a Benetton e a Red Bull, porque é que não nos devemos habituar a Visa Cash App? Acho que muitos continuam a chamar a Toro Rosso, se calhar, não é? Minardi até. Vamos lá ver. Aquilo não é um RB19, mas parece. Não tem a competitividade do RB19, mas poderá vir a ter. Não tem a fiabilidade que teve o RB19, que teve alguns problemas durante os testes, porque a equipa é uma estrutura mais pequena comparativamente àquilo que é a estrutura da casa-mãe, por assim dizer. Mas acho que podemos ter uma ou outra surpresa, tanto de Tsunoda como de Daniel Ricciardo. Um pódio parece-me ser ambicioso, mas lugares, por vezes, no top 5, acho que sim. E acho que, de facto, a Visa pode ser a equipa charneira. E depois eu estou muito curioso com a evolução da Williams, se acontece ou não. Aquilo que a Williams fez no ano passado foi extraordinário. Terminar em 7º do Campeonato de Construtores é extraordinário. Tem estrutura
uma estrutura que é antiga, pequena comparativamente a muitas das outras equipas, ou à grande maioria das outras equipas, poderá permitir à Williams chegar a sexto no campeonato? Acho que não. Acho que se mantiverem o sétimo já é um bom resultado, apesar de não haver evolução. Para mim, é esse take que me chama mais a atenção. Não pelos resultados, aquele quarto tempo do Zhou Guanyu não me diz muito. As simulações não foram más, mas não foram extraordinárias. Mas, sobretudo, eu quero ver se a equipa suíça tem essa capacidade que eu falava há pouco de já ter algo de Audi, de já mostrar aquilo que a Audi tem de ser no ano de 2026. Porque a Audi não pode vir para a Fórmula 1, até porque nunca o fez em qualquer outra disciplina. Em qualquer disciplina que foi, andou na luta pela vitória, conquistou títulos, ganhou corridas, ganhou ralis, ganhou agora no todo terreno. Às vezes não é à primeira, nem à segunda, mas ganhou. E a Audi vai chegar à Fórmula 1 com a vontade de fazer exatamente o mesmo. É talvez o maior dos desafios, mas temos de começar a ver isso já este ano. Vamos dizer, mas a Audi só entra daqui a 2 anos. Verdade. Mas aquela estrutura tem de mostrar que é capaz de evoluir, fazer evoluir o carro e ser competitiva. E convém não esquecermos que aquela estrutura já teve na mão 2 marcas premium, as outras 2 marcas premiums alemãs. É um caso único. Começou por ser Mercedes, passou a ser BMW e agora vai ser Audi. Mais premium em termos de marcas alemãs, não há. Mais eclético também não. E mais eclético também não. E das 2 vezes, se fosse com a Mercedes, nos protótipos ganharam e foram campeões, mas na Fórmula 1 não ganharam. E depois com a BMW conquistaram uma vitória, mas não foram aquilo que a BMW esperava. Vamos ver se serão com a Audi. Primeira vitória de Sebastian Vettel na Fórmula 1. E terá de ser agora. Terá de ser já este ano que vão mostrar essa capacidade de serem uma grande equipa. Porque a Audi vem para a Fórmula 1 para ser uma grande equipa. Então provocatório, esta questão, falavas agora do potencial do RB. Acreditas que, se caso Sérgio Pérez tenha uma temporada ali como andou ali a passar entre os pingos da chuva a meio do ano passado, depois de um início forte ali, taco-a-taco até com Max Verstappen, acreditas que a Red Bull poderá fazer aqui uma troca que tanto se tem vindo a falar, de trocar, despromover Sérgio Pérez para a RB e promover Daniel Ricciardo para a Red Bull novamente? Acreditas que isto pode acontecer em 2024? Não. Durante a temporada, não. Acho que a Red Bull, a não ser que o Sérgio Pérez esteja nitidamente demasiado longe do Max Verstappen e que isso possa, de alguma forma, vir a colocar em perigo até o título mundial de construtores. Acho que não. Acho que isso não irá acontecer. Aquilo que aconteceu no passado por 2 vezes na Red Bull foi suficientemente negativo e não teve os resultados que eram esperados para que a Red Bull repita, a não ser, volto a dizer, que o Sérgio Pérez esteja numa fase muito má e que precise mesmo de ser substituído. Acho é que o Sérgio Pérez não continuará na Red Bull em 2025. Isso parece mais ou menos claro. E parece-me que nem Tsunoda nem Daniel Ricciardo vão ser a solução para a Red Bull em 2025. E a solução para a Red Bull em 2025 não é fácil. E acho que o caso Christian Horner e a decisão deste caso poderá ser muito importante naquilo que é a decisão da Red Bull para o futuro. E até o futuro do Max Verstappen. O Max pode ser aliciado por um contrato multimilionário da Mercedes. Não sabemos quais são as linhas do contrato e a hipótese de ele deixar de ser piloto Red Bull, não sabemos, mas normalmente nestes contratos há uma cláusula de fuga. Paga ou não, há uma cláusula de fuga. E não sei se o Toto Wolff, até se calhar como uma forma de despedida daquilo que é a sua aventura na Mercedes, penso que ele fará mais 3 anos, 4, não fará mais do que isso, quererá fazer o impacto. Ele perdeu o Lewis Hamilton, que quererá ter alguém impactante. E não me parece que o Kimi Antonelli seja para já essa pessoa impactante. Se ele quiser levar o Kimi em 2025 para a equipa e ele até fazer um grande campeonato, mas não terá o impacto de conseguir levar o Max Verstappen. João, este ano a China regressa ao calendário pela primeira vez pós-Covid-19. Temos pela primeira vez 3 corridas ao sábado, contando estas 2 primeiras, mais à frente depois também Las Vegas. É um calendário com algumas novidades. Qual é que é a corrida que estás mais expectante para comentar? Eu acho, sobretudo, que é uma anedota de um calendário. E não falo no facto de serem 24 corridas. Nós já percebemos que vão ser, se calhar, 25. Mais do que isso será impossível. Agora, porquê é que eu lhe chamo anedótico? Porque há aqui alguns aspectos que
Eu acho que a FIA foi longe demais na aceitação daquilo que a Liberty propôs. Nós temos um calendário que vai acabar com 2 triplas jornadas, o que é uma parvoíce, e com viagens enormes. A parte final do campeonato é de loucura total, pese embora as 2 últimas corridas serem no Médio Oriente, mas é de loucura total, até porque vimos de uma outra tripla anterior. E há muito pouco espaço no calendário deste ano para descanso. Verdade que são 24 fins de semana, sim, mas mesmo assim, aquilo que a Fórmula 1 propôs como calendário, em termos de desenho do mesmo, é estranho. Porque, repara, temos 3 triplas e 5 duplas. Dessas 3 triplas, 2 são seguidas. Temos intervalos grandes, quando não há razão para termos, a não ser a pausa de verão. Porque depois vamos ter outra vez 4 semanas de férias entre setembro e outubro. Mas temos 6 fins de semana, para além disso, que são sprints, e temos 7 provas com 15 dias de intervalo na fase inicial do campeonato. Na parte final do campeonato, com 2 triplas, temos apenas 3 provas com intervalo de 15 dias. Algo não está bem na definição deste calendário. Devia ser muito mais espaçado no tempo. Nós já percebemos que não dá para fazer 15 dias, 15 dias, 15 dias, sempre, grande prémio a cada 2 semanas, mas dá para fazer outro calendário. Sabemos que há algumas dificuldades em convencer os promotores em mudar algumas datas, mas, por exemplo, foi possível trazer o Grande Prémio do Japão para a primavera, com os riscos inerentes. A paisagem vai ser melhor, vai ter mais flor, não é? Mas há riscos em ter o Grande Prémio do Japão. Claro, meteorológicos, exatamente. Perguntas-me qual é o Grande Prémio que eu estou mais expectante. Não há novidades, a não ser o regresso da China. Quero ver como é que o fã chinês vai reagir ao regresso do Grande Prémio. Acho que vamos ter um Grande Prémio pela ideia que há de venda de bilhetes completamente esgotado, o que nunca aconteceu na China. Como relembramos, quando foram para lá, as bancadas eram cheias de militares, para o boneco não ficar mal. Acho que vou querer ver como é que vai ser o Grande Prémio da China. Não é um circuito que eu aprecio particularmente, ainda que aquela fase inicial seja engraçada e tenha uma longa reta, sim, com uma boa travagem, com um bom ponto de ultrapassagem, mas não é um circuito que eu aprecio particularmente. Mas não temos nada de novo. Mas em relação à China, acreditas que este novo crescer de interesse pela modalidade na China deve-se a Guan Yu Zhou ou deve-se à popularidade mundial da Fórmula 1 neste momento? A 3 coisas. À popularidade mundial da Fórmula 1, ao Zhou Guan Yu e ao facto de não haver grande prémio desde 2019. O último foi em 2019. A China está com sede de Fórmula 1. Os chineses estão com sede de Fórmula 1. Acho que é basicamente isso. Acho que vamos ter mais novidades no calendário para 2025. O calendário vai ser redesenhado em 2025, mais ainda em 2026, com a chegada de Madrid. Vamos ver o que acontece a Barcelona, será Grande Prémio da Europa, da Catalunha, e se depois desaparecerá porque o contrato existe até 2026. Acho que aí sim vamos ter novidades. Mas também é verdade, com este renovar dos contratos que temos vindo a ver de quase todos os circuitos, fica difícil perceber onde é que vão encaixar as tais novas provas que todas as semanas se fala. É o regresso do Vietnã, é mais provas no continente africano, ou pelo menos uma prova no continente Kailami, africano. Sim, fala-se muito. Kailami, fala-se Marrakech, serão talvez os 2 países com mais hipóteses de ter um grande prémio em África. Possibilidades também. Egito, talvez, no circuito citadino, mas não vejo tão fácil como vejo em Marrakech ou em Kailami, apesar dos problemas que tanto num caso como no outro existem. Faz-me confusão perceber as provas norte-americanas, que toda a gente quer, Chicago, Las Vegas, Los Angeles, que se fala muito, Nova Iorque, que se fala cada vez mais outra vez, portanto fica difícil perceber onde é que elas vão encaixar, tendo em conta que a Liberty está a renovar contratos com quase todos. De se cumprir, não é? E os contratos têm de se cumprir. João, para finalizar, quais é que são as tuas 3 principais apostas ou 3 principais destaques, os 3 pontos a que devemos estar atentos neste início de temporada? Se consegues resumir em 3 pontos. Consigo. Ver se de facto este campeonato 2024 Evolução 2 2023 é melhor. E eu acredito que vai ser melhor. Vai ser parecido, mas vai ser melhor. Ver se a Red Bull perde mais corridas. Já não é aquela coisa de ver se não ganha. Não, é ver se perde mais corridas. Porque, de facto, não é bom para o espetáculo, ainda que seja extraordinário. E há que tirar sempre o chapéu. A temporada do ano passado teve momentos extraordinários, até porque vimos uma equipa ganhar todas as corridas menos uma.
Isso é muito pouco comum, tinha acontecido uma vez no passado, é muito pouco comum. Portanto, essa é uma parte que eu estou muito curioso e depois quero ver como é que a definição do mercado de pilotos para 2025 e à frente de 2025 vai ser impactante ou não na temporada de 2024. Se haverá pilotos com a cabeça mais em 2025, Hamilton é apenas um exemplo, ou não. Estarão para já com a cabeça em 2024. E a gestão das equipas, Ferrari e Mercedes à cabeça, porque na Red Bull nós sabemos como é que a coisa funciona, gestão das equipas dos dois pilotos que estão de saída, Hamilton e Carlos Sainz. Como é que eles se comportam dentro da equipa e como é que as equipas se comportam com eles. Acreditas, só mesmo para terminar, acreditas que tanto a Ferrari como a Mercedes poderão aqui, a partir talvez do Japão, quando chegarem os primeiros pacotes aerodinâmicos, ou a partir do meio da temporada, poderão começar a esconder um bocadinho o jogo destes pilotos? Claro, obviamente, se não estiverem a lutar por posições de vitórias dos campeonatos. Não podem. Não acredito que seja possível nem à Ferrari nem à Mercedes fazerem isso, porque eles precisam dos dois pilotos para tentar ganhar terreno face à Red Bull. Não podem. O que podem esconder são desenvolvimentos futuros. Reuniões técnicas que falem de 2025 e mais ainda de 2026, acredito que deixam de ter a presença do Carlos Sainz e do Lewis Hamilton. Porque, no fundo, ainda que haja uma regra que não permita às equipas, portanto, as equipas estão proibidas de usar horas de CFD e túnel de vento para desenvolver o chassi de 2026 antes do dia 1 de janeiro de 2025, mas a verdade, e eu, por exemplo, acho que é o que está a acontecer na Red Bull, acho que parte deste pacote aerodinâmico tem a ver com a resolução da única falha do carro no ano passado, que eram as curvas lentas, mas já é muito a pensar em 2026. O que é que vai acontecer em 2026? Vamos ter carros mais estreitos e com uma distância entre eixos também ela mais estreita. O que é que o Red Bull fez? Encurtou os pontões e tanto na sua largura como no seu comprimento. Ou seja, não mexeu no fundo, mas mexeu na estrutura aerodinâmica superior e mecânica desses pontões e, portanto, é a pensar no carro de 2026, nitidamente. É um carro que, para além disso, vai ter muito mais espaço a ser ocupado pelas baterias. Portanto, eu acho que o Adrian Newey já está a trabalhar no RB22 de 2026, se mantiver a numeração dos carros. Acho que este carro já é muito esse carro. Não é totalmente, obviamente, mas já é parte daquilo que o Adrian Newey já está a pensar para o carro de 2022. Portanto, acredito que para Carlos Sainz e para o Lewis Hamilton são sobretudo as reuniões técnicas do futuro onde eles deixam de estar presentes. É normal que aconteça, não vejo nenhum mal nisso e é a defesa da propriedade intelectual que é o bem mais precioso da Fórmula 1. A ver, vamos. A temporada 2025 e 2026 ainda falta um bocadinho. Para já temos a temporada de 2024. João, agradeço-te imenso por ter estado mais um ano, mais uma temporada connosco, a fazer esta antevisão. Sempre que começa uma nova temporada, entre nós, os fãs, existe uma grande expectativa e aquilo que todos desejamos é que as 10 equipas e os 20 pilotos estejam à altura de nos proporcionar um grande espetáculo. Que seja uma boa temporada de Fórmula 1 para todos. João, uma boa temporada, um bom trabalho e, quanto a nós, temos encontro marcado no próximo vídeo do Stand Virtual. Até lá. Stand virtual. Deixa-te guiar por quem sabe.